Bom, bem-vindos. O tema da nossa aula de hoje é Active Directory com LDAP. E primeiro vamos entender o conceito de um serviço de diretório e do protocolo LDAP. Compartilhar aqui minha tela, uma pequena apresentação. Muito bem. Então, está aqui o Tux, né? Mascote do Linux, que é um serviço de diretório. O serviço de diretório, ele permite a gente localizar coisas ali, né, numa rede, né. Que coisas são essas? Um exemplo disso, uma agenda telefônica, né, seria uma lista telefônica também seria, mas acho que esse deve ser um exemplo um pouco distante. Uma agenda telefônica é um serviço de diretório. Você tem ali quem que é a pessoa, qual que é o número de telefone dela. Mas numa rede, que coisas são essas? Que são chamadas de objetos, também são chamados de recursos, itens, mas normalmente objetos. Podem ser usuários, podem ser impressoras, podem ser arquivos, né, podem ser serviços que estão disponíveis. E, se é um serviço de diretório, há um servidor para executá-los. Então, o LDAP ele foi criado para os servidores X.500 lá do Unix, que já é obsoleto. Por incrível que pareça, ele foi bastante impulsionado quando o Windows adotou o protocolo no Active Directory e, depois então o OpenLDAP se tornou o servidor padrão, tanto no Linux como no Unix de forma geral, né, o OpenBSD e outras distribuições. Bom, eu tenho esse servidor, eu vou ter clientes fazendo requisições, né, aos recursos, aos objetos. Quero encontrar um arquivo, quero encontrar uma impressora, quero encontrar um servidor de e-mail. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de um protocolo da camada de aplicação, que é o ODAP. Então, protocolo de acesso leve ao serviço de diretórios, né. Há quem diga que ele já não é mais tão leve assim. Bom, esses objetos que estão lá no serviço de diretório, eles possuem atributos, e um conjunto de atributos é chamado de esquema. Então, por exemplo, o usuário seria um objeto, ele tem atributos como nome, senha e grupos a que pertence esse usuário, e esse conjunto de atributos do objeto usuário é o esquema. Outro exemplo, objeto nome da máquina, atributo IP, né. No Active Directory, ou de forma geral no serviço de diretórios, a gente pode ter containers, e esses containers vão armazenar outros objetos e eventualmente outros containers, que podem ser domínio, site e unidade organizacional. Se você já lidou com redes Windows ou administração de sites, administração de Google Workplace, esses termos aparecem lá também, porque são um serviço de diretório. Você está administrando ali ah, um a rede, né, o domínio na internet e assim vai. Então, o domínio é um grupo de usuários e computadores que formam uma unidade administrativa. A lógica de domínio na internet é a mesma. Um site é local, né, localização geográfica. Pode ser um site local, pode ser um site remoto, pode ser um site remoto, uma filial da empresa, pode ser um site remoto, uma empresa que presta serviço para outras. E a unidade organizacional é o container que agrupa objetos com política de acesso idênticas, né, ou seja, objetos que têm a mesma função, por exemplo, serviços de impressão, ou usuários que estão num determinado local, numa determinada filial, né, ou um determinado departamento numa empresa maior. E a unidade organizacional ela existe dentro de um domínio, né, então, dentro de uma determinada unidade administrativa, por isso a ideia do departamento. Ah, esses domínios, eles podem estar organizados de forma hierárquica numa estrutura chamada árvore. Vejam que está em negrito os termos-chave aqui do que é usados em serviço de diretório. Coloquei eles aqui em português, mas a tradução para o inglês é bem tranquila, né? E, então, Tree, Organization Unit, site já está em inglês, domain, né? Então, nessa relação hierárquica, como a gente já viu em
Outras situações aqui do Linux, vai criando aquela situação de pai e filho, né, então o filho confia no pai, o pai confia no filho, os irmãos confiam uns nos outros, para facilitar o compartilhamento de recursos, facilitar a administração. E um conjunto de árvores na nomenclatura do Active Directory vai formar uma floresta, ok? Aqui tem um pouquinho de história que eu comentei, né, o LDAP foi criado para que os clientes TCP/IP pudessem conectar o serviço de diretório na época do Unix do X.500 e acabou sendo impulsionado pela adoção da Microsoft. O OpenODAP, está aqui o site, né, se tornou então esse servidor padrão. No contexto do Linux e do Unix, ele tem origem lá num projeto da Universidade de Michigan. Agora a gente vai passar para a parte prática, então tem aqui informações bastante úteis para a gente, né? O daemon principal, ou seja, o serviço que eu vou encontrar rodando ali no Unix é o slept, né? Esse é o daemon principal do OpenLDAP. E as portas usadas do OpenLDAP servidor. Protocolo. Protocolo usa a porta TCP orientado à conexão, porta 389. O LDAP não é um protocolo seguro, assim como aquela ideia do HTTP e HTTPS, a gente tem o LDAP-S, que vai usar a porta 636, ok? Esse primeiro tutorial, essa primeira prática, a gente vai fazer aqui esses primeiros passos, ou quase um engatinhamento, com a versão não segura do protocolo. O que já nos deixa o seguinte aqui para nossa prática. A gente vai ver a instalação básica, uma primeira configuração, né, vamos ver esses termos aparecendo ali, e isso já vai consumir aqui o tempo que a gente tem disponível. E a gente vai fazer então uma breve discussão dos problemas, eu acabei de mencionar um. A gente está num curso de defesa cibernética, estamos implementando o protocolo sem a segurança? Opa, não pode, né. Então, um dos problemas de cara, já dando o spoiler, né, é precisamos fazer a versão segura. E o outro, veja que eu tenho um monte de coisa no serviço de diretório, né, e aí, só o serviço de diretório, ele é uma ferramenta administrativa essencial, mas na prática vai faltar alguma coisa. Vamos comentar ali no final que eu já dei muito spoiler. As referências para essa parte teórica estão aqui, esses 3 livros que a gente já viu em outras aulas. Aqui está o site oficial do OpenLDAP, da ferramenta, baseada em web, baseada na linguagem PHP, para fazer administração, né. E basicamente, eu vou seguir com vocês esse primeiro tutorial que eu marquei aqui. Esse segundo tutorial ele já não usa ferramenta gráfica, vai fazendo tudo pela linha de comando, configuração dos arquivos, mas esse é um primeiro tutorial, primeiros passos para a gente instalar a ferramenta, deixar ali executando, né, fazer as configurações, depois a gente vai ter que agregar outras coisas aí. Bom, vamos passar aqui então. Eu estou aqui na AWS. Usando a versão acadêmica mesmo. Vou criar uma instância, colocar aqui, vou chamar só de OpenLDAP, selecionar o Ubuntu, óbvio, está disponível para todas as principais distribuições Linux. Selecionar a parte-chave, como eu estou na versão acadêmica, eu tenho que usar a chave aqui da Voquim. Permitir tráfego SSH, já vou adiantar aqui, vou permitir o tráfego HTTP, ele não é necessário só para a instalação do OpenLDAP, mas para a ferramenta web ali de configuração, ele ajuda. E já posso executar a instância. Muito bem, vamos fazer a conexão. Copiar aqui o endereço IP público. Vou fazer a conexão via SSH.
Então, já vou aqui apenas verificar se a instância já está em execução. Enquanto isso, SSH, a chave que já está aqui na minha máquina local. Aqui eu estou usando o Windows Subsystem for Linux na minha máquina local. Vamos ver se já está disponível. Já. Fazendo a conexão. Estou lá, conectado então no nosso servidor. Bom, antes de fazer a instalação, a gente precisa atualizar os repositórios, né? Então, sudo apt update. Acredito que esse tamanho de fonte dê para ver bem aí. Bom, tem pacotes a serem atualizados, mas para poupar tempo aqui, eu não vou fazer atualização e vamos direto para a instalação do serviço, né, do OpenLDAP. Então, os pacotes que nós vamos instalar são, bom, deixa eu mostrar aqui primeiro o sudo apt show, o slapt, que é o daemon principal, servidor OpenLDAP e o outro pacote é o LDAP utils. São várias ferramentas aí de linha de comando para a gente trabalhar com o servidor LDAP, né? Fazer pesquisa, ele tem um banco de dados atrelado, né? Inclusive o protocolo não especifica o banco de dados. O servidor OpenLDAP instala um próprio. Então você pode consultar o usuário, pode consultar recursos, né? Impressoras que estão disponíveis, estrutura de domínio, por aí vai. Então, esses dois pacotes que nós vamos instalar, sudo apt install slapped e ldap utils. Ok? Muito bem, vou colocar aqui uma senha de administrador que ele pergunta aqui na instalação, colocar uma senha bem forte aqui, né? Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, isso não se faz, né? Estamos estando num curso ainda de segurança, mas é só para o professor não esquecer nesses próximos 10 minutos. Depois a gente faz uma instalação com uma senha melhor. Bom, é uma coisa interessante que a gente instalou, mas alguns servidores no Linux e no Unix, a gente acaba tendo que, ele só pediu a senha, né? Ele não pediu nenhuma outra configuração. Eu poderia fazer tudo manualmente, editando os arquivos, mas eu posso usar esse truquezinho que é bem comum em vários em vários serviços que a gente instala, né? Que é o sudo dpkg reconfigure, e aí o que a gente acabou de instalar, que é o Slapd. Agora ele vai me rodar digamos assim, o assistente inteiro de configuração do pacote, né? Então, eu vou pedir que ele crie o banco de dados para mim. Eu vou chamar aqui o de teste ldep.internal. Ok. O nome da organização eu vou chamar de aula. Já domain name, né? Domain content, as siglas que vão aparecendo. Vou colocar aqui uma senha. Você quer que o banco de dados seja removido? Não.
e se quer que o- os arquivos sejam feitos um backup para ele criar um novo banco, né? Então, sim, perfeito. A gente está aqui com o serviço funcionando, systemctl, status, slept, ativo e rodando, ok. Para garantir aqui, vamos liberar no firewall o serviço, né, do LDAP. Até no grupo de segurança da AWS, quando a gente foi lá direto no para liberar portas, né, tá lá o LDAP, justamente as portas 389 ali 636. Bom, agora eu posso fazer uma pequena checagem. Aliás, nota o seguinte, ó. Ele instalou aqui LDAP Add, que vai permitir inserir um objeto, inserir um recurso, delete, modify. Então, tem uma série de comandos que vem naquele LDAP Utils, né? Muita coisa que a gente vai fazer aqui de forma gráfica, quer dizer, tudo, na verdade, e a gente pode fazer na base da linha de comando, seja editando arquivo, seja usando estes comandos. Só para fazer um pequeno teste, vamos colocar aqui, ó, LDAP whoami -h LDAP dois pontos barra barra menos x. Essa sintaxe aqui vai mostrar o nome de usuário de quem está conectado localmente, né? LDAP dois pontos barra barra. Então, anônimo, ok? O menos x é justamente para conexão anônima, tudo certo. Isso aqui é só uma checagem se está funcionando. Bom, como a gente tem pouco tempo e como muitas vezes na prática a gente vai querer uma ferramenta um pouco mais amigável, a gente tem aqui o PHP LDAP, opa, PHP LDAP Admin, que é uma ferramenta gráfica para a configuração de um servidor OpenLDAP. Para nós fazermos a instalação, sudo apt install php LDAP admin. E agora a gente tem umas pequenas configurações a fazer no arquivo de configuração desse serviço, que vai ser um serviço web, que vai permitir fazer a modificação dos arquivos do nosso OpenLDAP. Então, instalação concluída com sucesso. Vamos usar, eu vou usar o Nano, você pode usar o VI, Emacs, o editor de sua preferência. PHP admin, opa, PHP LDAP admin, config.php. Ok? Então aqui tem alguns pontos para a gente editar. Eu vou usar aqui a busca, né, o Ctrl W ali, where is, para achar aqui $servers. E aqui eu vou editar o nome do servidor. Ok? Aqui, aula LDAP Server. Aqui é só algo que vai aparecer para o usuário depois. Mas agora, algo mais importante. O nome de domínio, tá?
que aqui a gente deve modificar o DC ao domain content, né? Então, aqui a gente vai colocar o teste LDEP, era teste LDEP ponto internal. Né? Vou procurar agora essa linha aqui, hide template warning. Então, eu vou habilitá-la, trocando aqui por uma cerquilha sustenido, hash, e mudando aqui no final para true. Seguindo aqui meu roteiro, temos mais uma linha aqui para editar. Também começando com $servers. Aqui. Essa linha também precisa ser ativada. Naquele link do tutorial tem todo esse passo a passo certinho, ok? Como a gente precisa ser um pouquinho mais rápido aqui. Bom, o que nós vamos fazer agora? O nosso endereço IP público da máquina está aqui, endereço aberto. Ele, por padrão, vai servir no HTTP. E eu vou colocar aqui PHP LDEP admin. Conexão não é segura, né? HTTP. Pronto, temos aqui a nossa ferramenta instalada, ok? Agora a gente pode fazer login, lembrando que essa conexão não está criptografada, ok? Não estamos usando HTTPS aqui agora. E nem no protocolo a gente configurou a versão segura. Então temos dois pontos aí, né? Que precisariam ser resolvidos para uma implementação real. Então aqui, a gente vai ter o usuário, o common name do nosso usuário é admin. O domain content vai ser teste LDEP. E a outra parte do domain content vai ser internal. E a senha? Estou logado aí no servidor. O que que a gente pode fazer agora, né? A gente pode acrescentar aqui uma unidade organizacional. Então, eu vou criar aqui no domínio, ok? Aparecendo aqui alguns errinhos, alguns warnings, né? Clicar aqui, deixa eu só fazer de novo aqui, create a child entry. E vou acrescentar uma unidade organizacional. Vou chamar essa unidade organizacional de... Vou aproveitar o nome que eu coloquei ali. Ou teste, né? Usar minúscula.
unidade organizacional teste, dá um commit. Agora eu vejo que a árvore aqui mudou. Eu posso clicar na unidade organizacional. Posso, por exemplo, criar dentro dessa unidade organizacional um grupo aqui POSIX. Chamar aqui de grupo teste, seu grupo 500. Posso voltar aqui na minha unidade organizacional e criar um usuário. Então, vou chamar aqui o usuário de Filipe Valiante, ele dá como name, dá um user ID, colocar uma senha. Vou atribuir aqui para qual grupo pertence esse usuário. Se eu quiser, por exemplo, dê um commit ali. Se eu quiser acrescentar um outro atributo, ó, add new attribute. E aí eu posso acrescentar, por exemplo, um telefone. Então, posso colocar ali 551198765431, só para demonstrar. Ok? Atualizar. Agora nós temos o nosso usuário atualizado. Se eu quiser, por exemplo, lá no grupo acrescentar usuários, né? Eu poderia, opa, eu não fiz nenhuma modificação, acrescentar um novo atributo. Nesse atributo, colocar o ID do usuário. O ID do usuário que a gente criou foi o 1000. Ele atualiza. E olha só, eu tenho aqui ó, no grupo, se eu tivesse mais usuários, eu conseguiria organizar isso, adicionar, remover esses usuários. Ok? E organizar os grupos desta forma. Bom, essa ferramenta vai permitir, então, a gente fazer, ó, visualizar esquemas, fazer uma série de coisas, importar, exportar dentro da do nosso serviço de diretório, né? Como eu avisei aqui, o nosso tempo já está quase esgotado, a gente não cuidou aqui da segurança, aspecto importantíssimo, ainda mais no contexto do nosso curso. E a gente também Eh, não colocou aqui, por exemplo, a conexão disso com o serviço de e-mail, com o serviço de impressão, com o serviço de compartilhamento de arquivos, né? Então, a gente está com o serviço rodando, está com o meio, mas ainda não está com os fins. Então, esta aula continuaria, né, trabalhando um pouco dessas coisas, coisas que inclusive a gente já teve ali anteriormente, conexão com a rede da vidraça, perdão, com a rede Windows, né? Afinal de contas, o Active Directory fala o mesmo serviço. Eu posso conectar máquinas Windows numa rede dessa, sem problema nenhum, compartilhando recursos com máquinas Linux, ou posso conectar máquinas Linux no Active Directory da Microsoft, sem problema nenhum também, ok? A rede pode ser heterogênea quanto ao sistema operacional, ok? Espero que tenham gostado, como eu falei, são os primeiros passos. Vamos praticar. Vida longa e próspera.